A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para tornar ré a mulher que pintou a estátua da Justiça com a frase, entre aspas, perdeu Mané, durante o 8 de janeiro. Até o momento, 3 dos 5 ministros do colegiado votaram pelo recebimento da denúncia apresentada no mês passado pela Procuradoria-Geral da República contra Débora Santos. Segundo a PGR, a cabeleireira de 38 anos cometeu os crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e deterioração do patrimônio tombado. Ana, só para a gente trazer aqui os ministros que integram essa primeira turma do Supremo, são eles... Então, três deles votaram já, né, pelo recebimento da denúncia, além do relator Alexandre de Moraes, também os ministros Flávio Dino e Carmen Lúcia, então, votaram no mesmo sentido para tornar ré a Débora dos Santos, que está presa desde o ano passado. Ana. Paula, chega até a dar um frio na espinha, né, quando a gente lê uma notícia como essa, 17 anos de cadeia, porque escreveu com batom, perdeu Mané, numa estátua que representa a justiça que nós não temos visto ultimamente no Brasil. E aí, Paula, não tem como nós tirarmos o Brasil da equação, dessa nuvem que se tornou o assunto Venezuela, porque é aterrorizante ver como os mundos estão misturados. Brasil e Venezuela. Porque hoje nós temos liberdade no Brasil. Não, o Brasil não é ditadura. Nós temos liberdade no Brasil de falar o que a gente quer. De falar o que a gente quer. De questionar as coisas que deveriam ser questionadas. E mesmo que não deveriam, que nós temos o direito de questionar. Qualquer assunto em relação à política, ao judiciário, reformas, políticos, tudo isso tem a proteção da Constituição. A calúnia, a injúria, difamação, tudo isso nós temos já os artigos 139, 138, 139 e 140. Agora, nós temos um tipo de censura diária. Nós pisamos em ovos. Será que eu posso pedir os parlamentares para iniciar o debate sobre o voto impresso auditável, ou isso vai dar algum problema para o canal no YouTube, a Revista Oeste? É inacreditável. É uma ditadura velada. Nós fingimos hoje que é uma democracia. Fingimos. É uma democracia relativa, não sei nem se é relativa mais, Paula, porque você condenar uma mãe, dona de casa, a 17 anos de cadeia por atentado à democracia, porque escreveu perdeu Mané de batom, não foi nem pichado, né? Os pichadores aí, principalmente em São Paulo, agora eu estive em São Paulo, quantos lugares em São Paulo, tudo pichado. Onde estão essas pessoas? Estão sendo condenadas a 17 anos de cadeia por dano ao patrimônio público, ao patrimônio privado? Então, Paula, nós temos que continuar sendo um disco arranhado e continuar perguntando onde está o Senado para colocar o nome e o sobrenome dessas pessoas na boca de cada senador, de cada deputado, a OAB. Não adianta discurso no microfone vago. Porque o Brasil, estamos amedrontados, porque o Brasil ameaça. Coloquem o nome da Débora dos Santos na boca, do Felipe Martins, do Daniel Silveira. Vocês não sabem? Basta entrar aqui na Revista Oeste. Toda semana nós divulgamos o nome de alguém que foi condenado a 15 anos, professora. O Silvio vai lembrar o nome aqui, da professora aposentada, 71 anos, condenada ao quê? 14, 15 anos de cadeia. Qual o nome dela? Clériston da Cunha, vocês conseguem falar? Chega, Paula, desse discurso de precisa, principalmente os tais conservadores, burquianos, acadêmicos, liberais, coloquem os nomes dessas pessoas na boca de vocês, se vocês querem de fato defender a democracia.
Sem os nomes dessas pessoas, não tem defesa nenhuma. Brasil 2024, Senado, Câmara, OAB, nós vamos condenar uma mãe a 17 anos de cadeia por escrever com batom perdeu o mané. Vocês estão loucos. Desculpa o desabafo, Paula, é aterrorizante. As similaridades do Brasil do PT de 2024 com uma ditadura sanguinária como a da Venezuela. Ô, Ana, você fez menção à professora, ela chama Iracy Nagoshi, tem 71 anos. Nós tá aí a foto na tela, nós também comentamos o caso da professora aqui no programa. Agora, Augusto, com relação a Débora dos Santos, vale só a gente fazer rapidamente uma retrospectiva. Ela segue presa desde março do ano passado. Mais de um ano, 16 meses presa. Tá? Sem julgamento. Sem julgamento. Sem denúncia, não tinha nem a denúncia. Não tinha denúncia. A denúncia ocorreu mês passado, Isso, 2 meses, nós e até agora o recebimento repercutimos. Exatamente, agora houve o recebimento dessa denúncia. E aí, Débora é mãe de 2 crianças, um menino de 6 e uma menina de 9 anos. Nós também trouxemos aqui a repercussão que ela foi transferida de presídio, ela saiu de Rio Claro, foi para Tremembé. Tremembé fica a 225 quilômetros distante de onde mora a família da Débora. E agora a gente traz essa situação de que a primeira turma do STF formou maioria, então, para tornar a Débora dos Santos ré. Ela ainda vai passar pelo julgamento e pode, se for condenada, a pegar uma pena de até 17 anos, considerando as outras condenações que já foram realizadas pelos ministros do Supremo. Ela é denunciada por 4 crimes, então a pena pode chegar aí a 17 anos, mas a condenação ainda não ocorreu no caso da Débora. Nós estávamos falando da Venezuela, eu queria usar uma expressão que se aplica ao caso brasileiro, né? Eles vão normalizando a anormalidade. A anormalidade, quer dizer, você vai e noticia que 15% dos venezuelanos adultos que permanecem no país pretendem sair, se o Maduro permanecer. É alguma coisa como, somados aos que já saíram, é alguma coisa como ter fora do Brasil, o quê? 40 milhões de brasileiros, coisas assim. É uma diáspora desse porte. Aqui no Brasil, nós já temos exilados políticos aí, uma multidão de exilados políticos, gente que fugiu para não ser preso. Os verdadeiros democratas defendem o Estado democrático de direito em todos os países. Esta é a luta, ditadura e Estado democrático de direito. É aí que se enxerga com muita clareza a alma do PT. O PT gosta da ditadura. Ele odeia eleição que pode afastá-lo do poder. É igualzinho ao Chávez. Agora, vamos ao caso brasileiro. A Débora, ela foi condenada a 17 anos. Ainda não, Augusto. Mas já formaram maioria. Para torná-la ré. Ré. Exato. Ele vai ganhar os 17 porque o julgamento é por rebanho. Deve ser julgado por rebanho. O caso da professora, não há individualização da pena. A Iracy Nagoshi pegou 14 anos, Augusto. Perfeito. E não levar. Ela é mãe de 2 crianças. Pois bem, o mesmo Supremo invocou a existência de 2 filhos da mulher do Sérgio Cabral para devolvê-la ao lar. Ela ia ensinar coisas muito importantes para os moleques lá que tinham já 13, 11 anos. Tem menos tempo de vida os filhos da Débora. Eles não precisam da mãe, segundo o mesmo Supremo. Porque a mãe ia treinar para que eles se tornassem golpistas, treiná-los para que se tornassem golpistas. Então a mulher do Sérgio Cabral ia educar ladrões, mostrar como se rouba. Como é que a jurisprudência do Supremo é esquecida nesses casos? Todos os casos, repito, todos esses casos serão anulados. Mas olha o tempo de vida que eles estão perdendo. O caso
Felipe Martins, que a gente não vai esquecer, como não esqueceremos o Clesão, os outros que morreram, os que continuam perseguidos pelo Alexandre de Moraes. O caso do Felipe Martins, ele vai completar 6 meses de cadeia, sendo comprovadamente inocente. Ele provou isso aí. É por vontade de um juiz, e não tem ninguém que ergue a voz, não tem ninguém no parlamento para falar o que estamos dizendo aqui. É nesse momento que se destaca o personagem solitário. É o deputado ou o senador que vai e registra todo dia o pecado mortal cometido pelo governo. Todos os casos serão anulados. Todos os sobreviventes serão indenizados, porque nasceram esses casos com defeitos de fabricação insanáveis. O Alexandre de Moraes revogou o sistema acusatório brasileiro, que exige que parta do Ministério Público o surgimento de um inquérito, o começo de um inquérito, a instauração de um inquérito. Ele mandou às favas o direito de ampla defesa, o devido processo legal, ele criou a prisão provisória eterna, ele criou a tornozeleira perpétua, fora o resto. E não tem ninguém para dizer isso, ninguém se formou em direito para apontar o que está no livro sobre direito constitucional do Alexandre de Moraes, que diz que considera ilegais e irremediavelmente condenadas à morte tudo que ele vem fazendo. Nós aqui não vamos recuar, vamos continuar lembrando, porque são fatos. Enquanto isso, a Folha de São Paulo agiu como um dedo duro vulgar no caso dessa mulher, da Débora. Foi identificada pela Folha de São Paulo, por repórteres que trabalham como dedos duros. E também o Felipe Martins foi preso com a colaboração do alcaguete Guilherme Amado. Não é jornalista. Quando o Vladimir Herzog foi assassinado na cadeia, os jornalistas reagiram de tal forma às denúncias publicadas por um sujeito chamado Cláudio Duarte, que era jornalista, que sumiu. Ele dizia que aquilo ali era um comitê do Partido Comunista. Parou de exercer a profissão. O Guilherme Amado não é mais jornalista. O cara que apontou aí, que descobriu o endereço, identificou a pessoa que tinha atacado a democracia com um batom e com a inscrição "Perdeu Mané", esses também devem ser identificados como não jornalistas. Trabalham para a polícia. E o trabalho da polícia é ilegal.